o programa Paladar está no ar e hoje a gente começa o programa falando sobre saúde. Você já escutou sobre shots funcionais? Pois é, a gente está com a nutricionista Paula Maia, que vai explicar um pouquinho dessa bebida que tem feito tanto sucesso. Paula, primeiro vamos explicar para quem está em casa o que é o shot. Os shots, eles são estratégias bem interessantes para diminuir processo inflamatório, para fornecer antioxidantes para o organismo, que estão relacionados com a oxidação de gordura, ou seja, com a queima de gordura. Então é super interessante ao iniciar o dia. Esses fitoquímicos, eles não têm caloria e eles vão fornecer exatamente moléculas e substâncias bem interessantes para o organismo. Agora me fala uma coisa, por que geralmente se coloca o shot no início do dia, né? Antes da gente ingerir qualquer alimento? Então, como nós estamos em jejum, esses fitoquímicos eles vão ser muito mais rapidamente absorvidos. Quando a gente coloca numa solução ácida, que pode ser um suco de limão, um suco de caju, de kiwi, né? A gente coloca numa concentração pequena e aí vai favorecer a absorção desses fitoquímicos. E aí, muitas pessoas questionam a utilização do limão, por exemplo, em jejum. Ah, será que não vai aumentar uma gastrite, é ácido? E isso é muito pelo contrário, né? Termina que ele traz mais benefícios, Exato. né? A gente já sabe, já tem estudos que o limão, quando chega no estômago, ele tem um efeito alcalinizante, né? O estômago ele é muito mais ácido do que o limão e aí ele tem um efeito alcalinizante, então não tem problema, tá? Agora, a gente vai ver quem são essas pessoas. Se você tá com gastrite aberta, por exemplo, aí o ideal seria evitar, tá? Mas aí a gente vai utilizando as estratégias. Por exemplo, a gente pode utilizar a glutamina em um shot para justamente recuperar essa mucosa do intestino e do estômago. O shot, ele é feito para cada tipo de pessoa. É como uma dieta, né? Eu não posso pegar a dieta de alguém e colocar no meu dia a dia. Ele tem que ser desenvolvido para minha necessidade, né? Isso? Exatamente. Tem algumas coisas que elas podem ser um pouco gerais, mas, por exemplo, tem pessoas que têm alergia ao gengibre. Então, o gengibre, você vai ver que a gente vai utilizar em várias preparações. Mas tem pessoas que não podem utilizar o gengibre, sabe? No caso da utilização do limão, algumas pessoas utilizam no shot o limão como está aqui. Aqui tem um limão espremido. Outras pessoas já misturam um pouquinho de água com um pouco de limão. Exato. Isso porque varia de um para o outro ou é melhor que seja sempre o limão puro, a água quando for água pura? Na verdade, a gente coloca água com limão para não ficar tão forte. ácido, tão forte, certo? Algumas pessoas podem colocar só no limão, mas para quem tem essa dificuldade ainda do paladar, a gente mistura. Então pode até usar um pouquinho, por exemplo, de água de coco, um pouquinho a quantidade, no máximo 20 ml, não vai impactar na glicemia agora. Para pessoas também que não são diabéticas, enfim. Certo? Pensar caso a caso. Exatamente. E aqui a gente tá com alguns ingredientes para fazer preparação de shots funcionais que você pode tranquilamente fazer em casa, certo? Exatamente. E aí Paula vai mostrar um pouquinho do que é que nós temos aqui, Paula. Então aqui a gente trouxe glutamina, moringa, que é uma erva super anti-inflamatória, gengibre, cúrcuma, também é uma das mais estudadas com esses efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, pimenta caiena, que aumenta muito o metabolismo, ela é mais termogênica, canela também tem uma ação anti-inflamatória e também é termogênica, e a farinha de semente de uva, que é super rica em resveratrol, que é um fitoquímico que ele protege os telômeros. Os telômeros eles estão dentro do DNA e aí o envelhecimento faz com que a gente vá perdendo pedacinhos desses telômeros. A gente tem também o própolis, né? Que hoje em dia tá assim sendo muito bem falado para quem quer aumentar a imunidade, né? Exato, exato. Super interessante para aumentar a imunidade, como também para aumentar a atividade de uma enzima chamada glutationa, que ela está presente no fígado, e aí ela é uma enzima que faz com que a gente também tenha uma capacidade antioxidante muito mais eficiente. Então vamos lá, a gente vai preparar o primeiro shot, né? E aí, qual vai ser esse primeiro shot voltado para quem, né? Qual seria a pessoa indicada para fazer esse shot em casa? Como estamos nessa época de muita virose, de H1N1, né? Eu pensei em fazer alguma coisa voltada mais para a imunidade. Quando a gente fala em shot, primeiro é necessário ter um copinho pequenininho, né? Já quer dizer que é uma bebida pequena, curta. Exatamente, uma bebida pequena. Mas se não tiver o pequeno, vai no grande mesmo e coloca pouquinho, tá certo? Certo. Então a gente vai usar 10 gotinhas de própolis. Esse própolis é em extrato alcoólico, tá?
Esse gengibre aqui, ele tá amassadinho, no caso. Esse gengibre foi ralado, certo? Mas a gente também pode usar o gengibre pó. Aí é só mexer a ponto de deixar tudo bem... Bem homogêneo, tá? Então, feito o primeiro shot, ingerir em jejum, tumor, muito mais saúde. Exatamente. Vamos pro segundo, então. O segundo seria mais voltado para pessoas que têm doenças inflamatórias, por exemplo, pessoas que praticam muito esporte. O esporte, ele aumenta o estresse oxidativo, aumenta a oxidação no organismo, e aí essas pessoas, elas precisam ter uma atividade antioxidante muito maior, certo? Certo. Então a gente vai utilizar a moringa, a cúrcuma, são bem inflamatórios, o gengibre novamente e o própolis de novo. Muitas pessoas hoje compram shots já industrializados, né? Exatamente. Esses shots têm o mesmo resultado do que um feito na hora? Ou o shot industrializado, ele perde um pouquinho da essência? Por exemplo, a vitamina C do limão, ela vai ser um pouco oxidada, certo? Vai se perder um pouco. Mas tem alguns shots que eles são congelados e aí você retira somente na hora de utilizar. Esses daí, eles Se mantém. Se mantêm muito mais rápido, tá? Muito mais fácil. Agora o nosso segundo tá pronto, vamos ao terceiro shot, que seria voltado para quem e com qual finalidade? Agora a gente vai fazer um termogênico com pimenta caiena, canela, gengibre e a gente vai usar o própolis de novo, certo? E aí esse seria indicado para quem? Por exemplo, para uma pessoa que quer ter um pico maior de energia, eu vou treinar, eu vou correr, então vai utilizar esses fitoquímicos que são mais termogênicos, certo? A gente tem que ter bastante parcimônia, certo? Porque ela é muito forte, então vai ser só uma pitadinha de leve, leve. Né? Eu fiz uma recente experiência com essa pimenta e me surpreendeu. E a gente bota um pouquinho mais de canela. Até porque a canela dá aquele sabor, exato, né? Eu adoro. Pra Pois mim, quanto mais canela, melhor. E aí, a gente tem que lembrar que como são porçõezinhas, né? São pequenininhas, mas são bem fortes. Então, é exatamente por isso que é um shot. Porque aí a pessoa toma de uma vez só, sem problema nenhum. Se queimar, fica queimando depois, né? Esse tá pronto. Ele é muito termogênico, então algumas pessoas têm que ter cuidado ao consumir, né? Exato. Para pessoas que são hipertensas já não é tão indicado. A gente pode colocar outros tipos de shot. E agora a gente vai fazer o antioxidante, que a gente vai utilizar a farinha de semente de uva, a cúrcuma, o gengibre e o limão. O gengibre, ele foi em todos, né? Exatamente, foi em todos. Mas não precisaria, por exemplo, para aquela pessoa que tem alergia ao gengibre, que não consegue consumir o gengibre, a gente pode utilizar os outros. Porque eu sou fã do gengibre, ele é super anti-inflamatório e também dá um gostinho especial no shot. Tá? Eu gosto. Aí Dá um frescor, né? Exato. Dá uma ardência refrescante. Exato, exato. Então, finalizamos nosso último shot. Agora vale lembrar que é super importante que as pessoas tenham cuidado e cautela, tá? Para o consumo de determinados alimentos e nutrientes. Existe uma coisa chamada em nutrição que é a individualidade bioquímica. Então, alguns alimentos são super interessantes para algumas pessoas e são venenos para outras, tá? Então, por isso que é super importante a orientação de um profissional. Tá? Com certeza. E o programa Paladar vai para um rápido intervalo. Você continua ligado que a gente volta já já com muito mais informação para você.